Boa noite, galera. E aí, minha gente, como sois os meus tardes? Bem, nesse primeiro vídeo do canal, eu realizarei a resolução do primeiro exercício escolar de 2017.2 da disciplina de Computação Eletrônica, mais conhecida também como CE, lá da área 2, UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Bem, como nessa questão de prova, quer dizer, nessa prova eu só achei essa questão, então é essa mesmo que eu vou fazer. Enfim, no primeiro quesito, né, que é o único que tem. A disponibilidade A é uma métrica que representa a probabilidade de um sistema em funcionamento. Considerando um sistema com N componentes, a disponibilidade A é calculada multiplicando-se a disponibilidade de cada componente AI. A razão é esse produtório desses vários AIs, né? Que no caso, o que é um produtório? É simplesmente um AI vezes esse AI, vezes outra AI, é outra AI, até o enésimo a N, né? A IN, o enésimo AI, no caso. Bem, aí a disponibilidade de um componente pode ser calculada como sendo AI, que é essa fórmula aqui, em que MTTF é o tempo médio para falha e MTTR é o tempo médio para recuperação. Construa um programa em C para auxiliar no cálculo da disponibilidade, seguindo os passos abaixo. Bem, aí o que é que acontece? O aluno ele se depara com todos esses passos, né? E fica, nossa, o que é que eu posso fazer? Muita coisa e tal. Chega o aluno fica perdido, né? Mas não, não se preocupe. É como dizia meu grande amigo Matheus Gomes. É dividir para conquistar. Ou seja, você tem um grande problema, né? Você divide em problemas menores, vai resolvendo esses problemas menores e a soma desses probleminhas menores resolvidos dá a resolução do seu problema maior. Como assim? Eu vou, no caso, resolver o passo um, certo? Aí eu vou estar focado apenas em resolver esse passo um. Quando terminar esse passo um, aí eu vou para o passo 2, certo? Depois que resolver o passo 2, eu vou para o 3, depois eu vou para o 4, 5, e assim sucessivamente se tivesse mais do que 5 passos. Bem, aí vamos lá para o programa. Bom, todo programa em C, no caso, vai inicializar com. Quer dizer, tem que declarar, no caso, as bibliotecas, né? Inicializar com as bibliotecas. As, quer dizer, inicializar com as bibliotecas, só que no caso, a nível de CE, né? Lá da área 2, as quatro bibliotecas praticamente que a gente vai precisar são essas daí: a stdio, a stdlib, a mef e a string. Caso a gente precise de outras, aí devem avisar na prova. Enfim, mas praticamente a gente só utiliza essas quatro mesmo. Mas a nível de programa, quer dizer, mas por programa que eu farei agora, no caso, eu só precisarei dessa stdio, né? Aí, no caso, eu terei a função principal, que é a int main. Aí depois eu farei a declaração das variáveis, né? Bom, aí é porque aqui tem float e não double. Bem, a diferença de float para double é que o double ele armazena mais memória do que float. Mas como a nível de CE da área 2 a gente não está preocupado se vai utilizar muita memória, então tanto faz utilizar float ou double. Mas se você for realmente futuramente se você futuramente vier se tornar um programador realmente, aí você vai se preocupar com memória. Mas por enquanto não se preocupe não. Tanto faz utilizar float ou double. Pelo menos a nível de C, né? Enfim. Aí nós temos também as variáveis int char, aqui. Aí nós vamos para o passo 1. O passo 1, né? Ele diz o seguinte. Pergunte ao usuário a quantidade de componentes n. Esta variável precisa ser obrigatoriamente maior do que zero. Se precisa ser obrigatoriamente maior do que zero, então não pode ser menor ou igual que zero, certo? Ou seja, caso o usuário digite um valor não permitido para n, ou seja, menor ou igual que zero, pedir para ele digitá-lo novamente até que um valor permitido seja digitado. Bem,
Aí o que é que nós temos nesse passo um? Isso daqui é o passo um, a resolução desse probleminha. Vamos lá, compilada. Bem, aqui nós temos, digite a quantidade de componentes, né? Vai aparecer aqui na minha tela. Aí, quando digitar um valor, sei lá, 2, por exemplo, aí esse valor 2 que eu digitei, né, que é um valor inteiro, vai estar armazenado na variável n aí, caso. Ah, por que é que eu coloquei por cento %i e não por cento %d? Como, pelo que eu observei, a maioria das pessoas utiliza por cento %d. Bem, tanto faz, por cento %d ou por cento %i, é tudo para inteiro. É que eu gosto de utilizar por cento %i mesmo, tanto faz. Bem, aí no caso, se eu digitar, por exemplo, aqui um valor zero, o zero ele é menor ou igual que zero. Quer dizer, zero no caso é menor ou igual que zero, né? Então, no caso, esse loop, né, vai ficar, quer dizer, vai continuar a rodar os comandos que tem nesse ciclo do while, né? Se eu digitar, sei lá, um menos 9, aí como esperado, o loop vai rodar novamente, né? Agora se eu digito, por exemplo, um 2, um 2 ele é maior do que zero, certo? Então, no caso, eu saio desse loop. E assim terminamos com o passo um. Simples, né? Enfim, vamos agora para o passo 2. No passo 2, nós temos o seguinte. Vamos primeiro para o subpasso, né? 2.1. Né? Aí o que é que nós temos? Solicite os respectivos MTTF e MTTR, os quais precisam ser maiores que zero obrigatoriamente. Se obrigatoriamente tem que ser maior do que zero, então não pode ser menor ou igual que zero, certo? Caso o usuário digite valores não permitidos para ele, pedir para ele digitá-los novamente, até que valores permitidos sejam digitados. É o mesmo processo, no caso do passo 1. Você entendeu bem o passo 1, vai entender esse passo 2. Só uma diferença tem aqui nesse passo. É o seguinte, nesse ciclo do while, né, eu vou ter faça esses comandos aqui, no caso vai pedir os valores aqui de MTTF e MTTR, certo? Se ao menos um desses valores for menor ou igual que zero, então esse ciclo continua rodando, né? Por exemplo, vamos dizer que eu digite um zero, que é um valor que não é permitido nesse caso. Aí se eu digitar qualquer valor para o MTTR, mesmo um valor permitido, sei lá, vou digitar um 4, um exemplo, porque ele é maior do que zero. Então, 4 pode, mas como eu já digitei aqui zero, que não pode, então esse ciclo vai rodar novamente. Aí vai pedir meu MTTF novamente, certo? Pronto. Aí brincar, né? Com isso e tal. Mas já deu para pegar a sacada, né? Então eu vou chutar agora valores. Aí vamos utilizar a criatividade. Vamos chutar, sei lá, um para esse e dois para esse. Nossa, que criatividade. E quais serão os próximos números? 3 e 4. Aí, que criatividade arretada. Enfim, aí uma coisa que ficou para explicar. Por que é que eu coloquei aqui i mais um ao invés de só i? Porque veja bem, no meu for, eu coloquei indo de zero até n-1, né? Porque é menor do que n. Aí o que é que vai acontecer? Como eu dei o valor de 2 para n, então meus valores de i serão zero, né? Até menor do que n. O que é menor do que n? O número que vem em seguida a n, que no caso vale 2. 1. Então serão apenas os valores 0 e 1. Ou seja, não tem aqui digite, MTTR, quer dizer, MTTF do componente 1. Se tivesse aqui apenas i, ia ficar um 0 aqui. 0 e 0 aqui. Aí aqui que ia ficar 1 e 1. Mas como eu já acrescentei um nesses dois, aí vai ficar no caso
0 mais um, né? Que é um, inicializa com um, e depois o um mais um vai ficar 2. Pronto, é só para deixar bonitinho, mais organizadinho, sabe? Enfim, aí no caso, sim, tem esses ciclos aqui, esses negócios que eu deixei aqui comentado. Isso daí é para depois vocês tentarem ficar brincando aí, que eu vou disponibilizar esse código aí na descrição do vídeo e vocês vão ficar brincando aí me dizendo o que pode e o que não pode. Mas eu vou explicar a diferença do while pro do while com outro exemplo aí. Relaxa aí. Aí vamos para o passo 2.2, né? Cadê? 2.2, que diz: calcule a disponibilidade do componente AI. Qual a disponibilidade do componente AI? Vamos lá, 2.2. Aí, no caso, tá aqui, sim, aqui, né? Isso daqui é o passo 2.2. Esse aí, como diz aqui no enunciado, é simplesmente essa fórmula. Ou seja, esse subpasso é simplesmente para calcular essa fórmula diretamente. Não tem muito mistério, não. É bem de boa. Pronto, agora vamos para o passo 3. Calcule a disponibilidade do sistema A. Bom, a disponibilidade do sistema A é simplesmente esse produtório dos vários AIs. Ou seja, esse A, né, é seguindo essa lógica, vezes igual a I. Se vocês não estiverem familiarizados com essa notação, então vocês podem utilizar essa, que é a mesma coisa. A é simplesmente A vezes AI. Por quê? Porque o meu Azão, no caso, eu inicializei valendo 1, certo? Aí o que é que vai acontecer? Tá no ciclo for, né? O ciclo for, né? Tem isso de tudo aqui. Pega também essa parte desses aí e desse Azão, né? Pronto, aí o que é que vai acontecer? O meu Azão, ele vale 1, certo? Aí vai ficar A igual a 1 vezes um valor de AI. Vamos dizer que AI vala 7, um exemplo. Aí, no caso, o meu novo valor de Azão vai ser 1 vezes 7, que vai dar 7, certo? Aí, na próxima iteração, esse Azão, né, vai valer 7 vezes um novo AI. Vamos dizer que aí vala 3, um exemplo. Pronto. Aí, no caso, vai ficar 7 vezes 3, que no caso vai dar 21. Pronto. Aí esse azão vai valer 21. Aí na próxima iteração, azão vai valer azão vezes um novo aí. Só que esse aí, vamos dizer que vale 2. Pronto, aí vai ficar 42. E assim sucessivamente. Isso daí é um produtório que você pode fazer com essa notação mais fácil ou essa notação mais simplificada. Agora tem algumas pessoas que não têm o costume com ela, aí pode se confundir. Mas tanto faz utilizar um ou outro. Pronto. Então, para aí, minha gente. Já terminamos esses 3 passos dessa prova aqui, desses tantos de passos, nós já terminamos isso tudo. Pronto, vamos continuar. O qual passo 4? No passo 4 tem o seguinte: exiba o resultado utilizando 6 casas decimais, certo? O resultado de quê? Desse azão, no caso. Cadê? Sim, a disponibilidade do sistema desse azão, que é declarado com float, vai ficar por cento F aqui, e entre esse por cento F vai ter 1.6. Por quê? Veja bem, como tem aqui impresso na tela, vai ficar, no caso, o resultado em 6 casas decimais. Por que isso? Porque é o seguinte, quando eu coloco apenas por cento F, né, que é o float, aí vai ter tantas casas decimais aí, não me lembro quantas, mas se eu quiser delimitar, no caso, o número de casas decimais que eu quero, no caso, 6 casas decimais,
eu coloco ponto 6. Se eu quisesse apenas duas casas decimais, eu colocava 2, quer dizer, ponto 2. Se eu quisesse 3, ponto 3, entre porcentagem e o F. Simples assim. Esse contador aqui, eu vou utilizar no passo 5. Aí vocês vão entender por que tá aqui esse contador. Aliás, eu vou explicar logo. Fica isso daí. É o seguinte, esse contador é uma variável inteira. Ele está inicializando com zero, certo? Aí a cada ciclo, né? Porque tudo isso daqui tem um ciclo do while aqui que vai daqui até lá no início, né? Engloba isso tudo. Pronto, aí vai estar nesse ciclo do while, né? E a cada ciclo desse, ele vai estar aumentando de um em um. Pronto, aí né, a primeira interação ele vai valer um, na segunda interação vai valer 2, e assim sucessivamente. Sim, esse contador eu posso escrever de outras formas. Além desse contador mais, eu posso escrever assim, contador mais, eu posso deixar contador mais igual a um ou contador igual a contador mais um, tanto faz. Mas se eu quisesse incrementar de um outro número, por exemplo, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, etc. Aí é a mesma coisa. Aí vai te deixar com 1, eu substituo por n. Tipo, contador é igual a contador mais um número. Sei lá, 2. Aí vai incrementar de 2 em 2. Contador mais igual a um número a número. Vamos dizer que esse número seja 3, aí vai incrementar de 3 em 3. E assim sucessivamente. Número pode ser o número que eu quiser. Se for decremento, é a mesma coisa, só que aí vai de utilizar mais, você vai utilizar o sinal de menos. Que vocês podem ver nesses comentários aqui. Bem, e se eu quisesse fazer o produto, né? É simplesmente a mesma coisa, só que ao invés de utilizar mais ou menos, eu substituo por esse asterisco. É a mesma coisa, sendo o número que eu quiser. Assim, esses números, no caso, eles podem ser real também. Basta declarar n como um float ou um double. Enfim, um número flutuante. Bem, agora vamos para o último passo. Passo 5 para terminar essa prova. Tá vendo, minha gente? Já terminamos o quê? Isso tudo. Só isso, sabe? Só isso. Já terminei essa prova, facinho, de boas. Tá vendo? Dividi para conquistar. Só falta esse passo 5 agora. Bom, agora no passo 5, né? O que é que está pedindo? Bem, pergunte ao usuário se é necessário fazer o cálculo para um outro sistema, digitando S para o caso positivo e N para o caso negativo. Em caso positivo, os passos 1 e 5 deverão ser repetidos. Em caso negativo, termine o programa e informe quantos sistemas tiveram a disponibilidade calculada. Se somente um sistema foi avaliado, exibir a mensagem somente o sistema foi avaliado. Caso contrário, X sistemas foram avaliados, que é aquele contador, como eu falei para vocês lá, que vai ficar incrementando de 1 a cada interação. Aí vamos ver como é que vamos utilizar. Bem, aqui é o passo 5. Pronto, aí. Desejas continuar, né? Aí eu vou pegar, no caso, um valor, né? Um valor, uma variável, e vou colocar aqui em continuar, certo? Aí vai ficar. Aí não tem esse do while, que vai desse início. Quer dizer, vai desse fim. Aliás, desse início. Lá, aqui desse início até esse fim. Sim, esse daqui. O que é que diz nesse while? Nesse do while, no caso. Faça aqueles comandos que eu estava explicando para vocês, enquanto continuar for diferente de n. Ou seja, se eu digitar um valor n, né, o que é que vai acontecer? Ele vai sair desse laço e vai para esse if. Agora, se eu digitar qualquer outra coisa aí, qualquer outra coisa que eu falo, um número, uma letra, um caractere especial, aí o que é que vai acontecer aqui? Simplesmente vai voltar lá do início daquele do.
lá do início. Cadê esse aqui, início aqui? Ela vai pedir aqui, eu passo tudo isso aqui que eu expliquei. Vamos testar? Vamos lá. Vou colocar, sei lá, arroba. Logo, um valor aqui. Não precisa ser exatamente continuar sendo um S. O S, na verdade, é qualquer letra que eu quero dizer. Mas coloca o S com sim, como é com padrão, para ficar bonitinho. Se eu colocar um arroba, aí tem digita a quantidade de componentes, que é simplesmente aquilo que eu tenho lá no início. Digita a quantidade de componentes. Vou colocar 2 para não ficar uma coisa assim muito grande, mas poderia ser qualquer valor aí positivo. Aí vamos colocar os mesmos números de falta de criatividade. Eba, 1, 2, 3 e 4. Aí. Mas a gente poderia ser valores float. Poderia botar, sei lá, 1.7, um 4.3, um 2.9, um 1.7, sei lá. Enfim, não necessariamente valores int, é só falta de criatividade mesmo. Enfim. Bem, aí agora. Ah, sim. A linguagem C, ela é case sensitive. Ou seja, se eu digitar um N maiúsculo, né, no caso, aí o que é que vai acontecer? Aí ele não aceita esse N. Aí o que é que eu tenho que fazer? Digitar tudo de novo, né? Fiquem ligados nessa. Pronto, agora vamos querer sair desse ciclo. Vou apertar logo o N minúsculo. Pronto. Aí o que é que aconteceu? Eu rodei esse ciclo aqui do while, né? 3 vezes. Esse ciclo do while maiorzão. Ou seja, a minha variável contador, né? Valeu 3, né? Aí o que é que vai acontecer quando eu sair desse ciclo? Faz o seguinte. Se contador for igual a 1, aí vai imprimir na tela apenas isso daqui, certo? Somente o sistema foi avaliado. Agora, caso o contrário, o meu contador for maior do que 1, aí vai ser impresso na tela. Por cento I, que é o valor de contador, vai ser 2 em diante, sistemas foram avaliados. No caso, foram 3 vezes, então 3 sistemas foram avaliados. Pronto, simples. E assim terminamos o nosso programa. Agora só algumas coisinhas que eu deixei de explicar. Bem, esse barra N, né, que aparece no início, fim e tal, né, é para pular uma linha, simplesmente é uma quebra de linha. Esse barra T é uma tabulação, como vocês podem ver, tem um grande espaço aqui, desejas continuar. Coloquei 2 tabulações aqui, né? Quer dizer, dei uma pulada de linha, né? E depois coloquei 2 tabulações para deixar assim mais organizadinho e também para utilizar o barra T para vocês verem na prática o que é que está acontecendo. Vamos ver mais. Ah, sim, outra coisa que eu não expliquei. Eu utilizei aqui um do while, mas eu poderia utilizar de repente um while. Vamos lá. Tá aqui, botei aqui. Ah, sair desse while. Esse while. Pronto, tá tudo aqui. Rodando bonitinho. Vamos digitar os mesmos valores. Se dá a mesma coisa, né? 4. Não sei se vocês se lembram dessa numeração. É a mesma numeração que deu. Aí no caso, vamos digitar N aqui. Aí vê. Como agora esse programa só rodou uma vez, né? Aí o que vai digitar, quer dizer, o que vai ser impresso na tela, somente o sistema for avaliado, certo? Mas afinal de contas, qual a diferença do while para o do while? É o seguinte, minha gente. O do while, né, ele não vai avaliar nada, não vai ter nenhuma avaliação, nenhum filtro assim, né? E simplesmente vai estar compilando o que tem aqui dos comandos do do.
certo? Aí depois é que vai fazer o meu filtro, a minha filtragem aí, avaliar se qual o meu falso, qual o meu verdadeiro. Já no caso, aí o que é que vai, já no caso do while, ele vai fazer o seguinte, ele vai avaliar, ele vai fazer o seguinte, ele já vai aplicar esse filtro, tipo, se eu já achei o meu falso, né? No caso, o meu falso nesse caso é um valor indo de 1 até 5. Se eu achei para alternativa, se eu já achei um valor desse, então eu não vou olhar para as instruções aqui desse loop. Eu já vou sair desse loop, no caso. Vamos ver isso na prática. Eu já deixei aqui comentado primeiro o while, né? Aí tem esse negativo, né? Certo? Quer dizer, negativo não, esse falso no caso. Aí simplesmente não vai rodar nada, porque só tem de instruções aqui o que tem nesse ciclo. Aí como não tem mais nada, imprime isso. Agora vamos ver o que acontece se eu rodar esse do while. Vou comentar isso daqui. Já deixei tudo organizadinho, né? Para ir fazendo aqui, testar as várias possibilidades e tal. Aí depois comentem aí o que é que vocês acharam desse estilo aí de prova. Bom, vamos lá. Aí esse do while, o que é que vai acontecer, né? Como eu já tinha explicado, ele não vai ter nenhum filtro no início, vai rodar esses comandos e vai avaliar se tem o falso ou não. Pronto, aí vejam bem. Deixa eu deixar mais organizadinho. Bem, aí tem aqui, entre com o valor de 1 a 5. Sim, para sim, né? E outros, não, né? Pronto, é o que tem impresso aqui, ou seja, está rodando essa instrução e quer pegar esse valor para alternativa, aí eu vou digitar um valor, sei lá, 4, por exemplo. Pronto, aí ele termina o programa. Pronto, é simplesmente essa diferença do while para o do while. Pronto. Aí agora que vocês já entenderam essa diferença, vai ter de exercício para casa. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse código e eu quero que vocês simplesmente façam o seguinte: não tem essas partes aqui, essas partes de código que eu deixei comentadas. Pronto. Comenta, por exemplo, esse do while, tá ligado? E descomenta esse while. Aí vê o que é que acontece. E depois me explica o que é que aconteceu isso, que vai acontecer, né, que eu não vou dizer. E não o que você esperava, ou enfim, vocês vão ver aí. Vou deixar de exercício para casa. E também tem essa possibilidade desses whiles separados. Tem essa possibilidade dos separados, né? Um para cada variável, MTTF e MTTR. Aliás, isso daqui está errado. É MTTR. Não, MTTF a princípio. Isso daqui é MTTR. É. Ah, só foi esse daqui que. Coisa MTTF, MTTF, MTTR, MTTR, MTTR. Pronto, só isso mesmo. Pronto, aí vocês descomentam e vejam aí o que é que acontece. Deixa eu ver mais o que é que faltou. É esse daqui eu já expliquei. É bom vocês verem. Ah, sim, meu objetivo no caso com esse vídeo não foi apenas fazer a resolução da prova da área 2, mas no caso também explicar outras possibilidades, né, de se fazer a mesma questão e outros conhecimentos aí que é bom, é interessante, né? Caso vá cobrar aí né, na outra prova aí. Pronto, já expliquei tabulação, já expliquei. Eu já expliquei tudo então. Então, minha gente, é o seguinte. Foi muito interessante fazer esse exemplo aí, esse modelo aí de resolução de questão. Porque o que está acontecendo? Simplesmente vocês estão vendo, né? Eu resolvendo e ao mesmo tempo tá passando a resolução aqui na tela. E ainda resolvo outras coisas mais rápido. Quais são as vantagens desse modelo de prova? Quer dizer, de resolução de questão? É que simplesmente eu posso resolver bem mais rápido,
tá ligado? E ainda posso passar bem mais informação. E não fica digitando essas coisas. Eu coloquei as coisinhas a mais, aí esse vídeo ia para 1 hora. Bem, para não deixar esse vídeo muito comprido, então, minha gente, foi um prazer. Nos vemos aí no próximo vídeo, no caso. E comentem aí o que é que vocês acharam desse vídeo, se vocês preferem da maneira tradicional mesmo, embora que vai ficar um vídeo bem maior, ou se vocês preferem desse jeito mesmo, se vocês gostaram. Enfim, bye! Bye!